Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de sexta-feira, para a glória de Deus. Vamos então hoje à palavra de Deus, né? Continuando lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos falar da vitória de Gideão sobre os midianitas. Só para terminarmos esta palavra, que é uma linda, mensagem da palavra de Deus sobre liderança, sobre agir, sobre poder de Deus, na vida dos improváveis, porque Gideão era um improvável, mas Deus quis, através dele, usar ele para libertar o seu povo, dos midianistas. Amém? Então, Amém. Juízes, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Vamos tocar um louvor, então, para adorar o Senhor. E depois nós vamos de oração e de palavra. Nasce um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé e tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. A arca de Noé. A arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Noé cumpriu sua missão, Tudo a ver com o nosso assunto aqui de hoje, sobre missão, sobre o poder de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa presença, pela tua poderosa mão agindo através das nossas vidas, Senhor. Vem com a tua graça, vem com o teu poder, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor. Tocando em cada vida que aqui está, trazendo paz, amor, alegria, saúde, prosperidade em nome de Jesus Cristo e livrando cada um de todo mal em nome de Jesus. Te adoramos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o único e poderoso Deus que age em nossas vidas com poder, e agindo Deus, quem impedirá a nossa vitória? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vamos lá então no capítulo 7 de Juízes, versículo 13 e 14, que diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vindo rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Amém, glória a Deus, Amém. aleluia. Nós sabemos que Gideão foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel das mãos desse numeroso exército de soldados que compunha lá os midianitas, os amalequitas.
E nós sabemos que eles empobreceram Israel com tantos ataques, né? Que eles devastavam, atacavam todas as colheitas, os animais, enfim, eles não deixavam nada vivo quando passavam por lá. E Deus escolheu Gideão. Gideão ainda fez mais dois testes com Deus para que Deus confirmasse que era ele mesmo o escolhido e que ele deveria ser o libertador do povo de Israel. Então Deus confirma para Gideão isso, né? Através do teste lá da lã, né? Que Gideão coloca a lã no chão e a lã permanece seca, não é coberta pelo orvalho. Então Deus confirma para ele que é realmente Deus que está falando com ele, para que ele pudesse entrar nessa guerra e vencer essa guerra. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Deus diz para ele: vá até o acampamento dos midianitas, né? Para que ele ouça essa conversa, para que ele tenha a certeza de que Deus ia dar a vitória a ele, porque ele estava se sentindo ainda, né? Não estava encorajado a encarar essa missão, ele estava se sentindo inseguro, porque Gideão se sentia o menor, se sentia, né, o mais fraco de todos ali para encarar essa guerra. Mas Deus foi dando a certeza para ele. Deus foi confirmando que era Deus que estava falando com ele e também confirmando para ele que daria a vitória a ele, né? E Deus fez com que ele ouvisse isso da boca dos próprios midianitas. Então, vejam o que diz aqui os primeiros versículos da palavra. De madrugada, Jerubal, isto é, Gedeão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte do vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, né, para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então, Deus queria dar a vitória ao povo dele, a Gideão. Gideão como um líder daquele povo, né? Mas Deus disse: vocês têm gente demais. Vocês têm gente demais. Eram 32 mil soldados, 32 mil homens para enfrentar aquele exército de gafanhotos, como diz na palavra de Deus. Mas Deus disse: tem gente demais, para que vocês não se orgulhem, para que vocês não falem que foi vocês que venceram, eu preciso reduzir. E aí ele disse: anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo vá embora. Versículo 3 da palavra, do capítulo 7 de Juízes. Aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram, 22 mil homens tinham medo, né, de encarar aquela guerra. Então 22 mil foram embora e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, versículo 4 do capítulo 7 de Juízes, tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. E Deus mandou desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E olha o teste que Deus mandou Gideão fazer, né? Assim Gideão levou eles para a beira, versículo 5, a beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo como cachorro faz, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem água lambendo com as mãos a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. E Deus disse: com os 300 que lamberam a água com as mãos, você vai vencer os midianitas. Os demais você manda embora. Foi isso que Deus decidiu, né? Então os 300 ficaram, e estes ficaram com as provisões e as trombetas daqueles que partiram. Então o acampamento de Midian ficava abaixo, ficava no vale.
E naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregar nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. Nós vemos que Gideão ele ainda estava inseguro de atacar os midianitas, mas Deus disse assim: desce ao acampamento. Eu vou te dar a certeza de que eu estou nessa guerra, de que estou com você e de que vou te dar a vitória, como eu estou dizendo. E Deus já por meio de sonho, por meio de um sonho, Deus fala com os midianitas, com um dos midianitas, porque ele pega Purá e desce para o acampamento, e chegando lá, no momento em que um homem estava contando um sonho, e aquele homem diz: tive um sonho que dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com toda a força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Então, Deus já tinha dado sonhos para o inimigo, que Gideão venceria. E essa é a confirmação. Gideão, ele volta, depois de ouvir aquele sonho, aquela interpretação, ele volta para o lugar onde eles estão acampados, né? E adora ao Senhor e agradece por aquela revelação. Então, ele gritou: levante-se, ó Senhor, entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos deles, todos eles, as trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhe disse, 17, o versículo do capítulo 7, observe-me, façam o que eu fizer, quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Então, a instrução de Deus era que, chegando ao acampamento, eles observassem Gideão, tocassem as trombetas, quebrassem os jarros de barro e gritassem pelo Senhor e por Gideão. Foi essa a instrução que eles tinham que fazer. Então, foi assim que aconteceu, foi desse jeito que Deus deu a vitória. Eles chegaram lá e seguiram as instruções de Deus, tocaram as trombetas, quebraram os jarros e gritavam pelo Senhor e por Gideão. Então, foi assim que Gideão e os 300 homens venceram os midianistas. Por quê? Porque eles se assustaram, Deus fez ali o sobrenatural. Ao se assustarem com aquele barulho, que parecia um exército ainda maior que o deles, eles começaram a se auto-atacar. Os midianitas atacaram os próprios midianitas. E assim eles foram se aniquilando, né? Mataram uns aos outros. Então Deus fez algo sobrenatural ali naquele lugar. Deus deu a vitória a Gideão, assim como ele tinha prometido. Então não foi pela força, não foi pela capacidade que ele tinha de liderar, porque ele duvidava da capacidade dele. Ele disse no capítulo 6 ser o menor, ser o mais fraco, né? Que tanto que o anjo chama ele de poderoso guerreiro, e ele diz: ah, Senhor, mas olha a nossa situação, nós estamos aqui sendo abatidos, sendo roubados, não tem nada para nós comer, estamos sofrendo. Como é que esse homem pode me chamar, esse anjo pode me chamar de poderoso guerreiro? Porque, meus irmãos, antes de nós entrarmos numa guerra, nós devemos falar com Deus. Deus vai nos dizer que os medrosos não podem entrar na guerra, porque o medo paralisa. Por isso que nessa primeira etapa, 10 mil caíram fora, 22 mil caíram fora, 22 mil de 32 mil eram os homens que tinham medo. Medo na guerra, não podemos ter medo, ou nós vamos retroceder, nós não vamos seguir as orientações de Deus, vamos retroceder, ou vamos ficar paralisados e seremos feridos, podemos perder a guerra. Então, Deus foi preparando homens de coragem, homens fortes, né? Mas por mais que nós sejamos espertos, inteligentes, fortes, nós não venceremos pela nossa própria capacidade. Deus diz: você vai na sua força, com a sua força,
mas eu darei a vitória. E Deus ainda diminuiu para 300, de 32 mil para 300, para que Deus deixa bem claro ali nos versículos 1 e 2. O Senhor disse a Gedeão: tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Então o povo de Deus muitas vezes se voltou contra Deus, e Deus está dizendo: eu vou dar a vitória. Diminui esse número de gente aí para que depois vocês não se voltem contra mim. Então, meus amados, numa guerra, quem dá a vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Nós precisamos entrar com o quê? Com a coragem e com a obediência. Obedecer a Deus, obedecer as suas instruções para vencer. Então, o Gideão, ele era um improvável. Sim, ele era um homem simples, né? Ele era o menor, ele era o mais fraco, porque ele estava se colocando assim, estava dizendo que ele era assim. Mas Deus já sabia lá na frente o que ia acontecer, porque Deus havia escolhido ele, então Deus ia capacitar, Deus ia dar as instruções para que ele vencesse aquela guerra. Então nós vemos aí o sobrenatural, o agir e o poder de Deus na vida de Gideão. E o que nós precisamos aprender com essa palavra? Deus não escolhe pessoas fortes, porque nosso Deus, ele é mais forte do que nós. Deus não escolhe pessoas capacitadas, ele vai escolher e vai capacitar. Ele vai escolher, mas nós temos que ouvir a Deus, nós temos que ter certeza que é Deus que está falando conosco, seguir as suas orientações. Por quê? Porque nós precisamos, existem guerras que acontecem no natural, e essa guerra aconteceu no natural, mas existe algo sobrenatural, existe algo espiritual por trás. Então que nós possamos aprender, né, que muitas vezes nós podemos ter muita gente ao nosso redor, mas nem todas vão estar lutando conosco, pelejando conosco. Algumas vão estar com medo, outras vão sair, vão nos abandonar, mas o próprio Deus está selecionando quem vai guerrear conosco. Amém? E o próprio Deus está nos dizendo hoje: não temas, vai com a tua pouca força, né? Mas vai no movimentar de Deus, no movimentar do Espírito Santo, na direção que o Espírito Santo nos dá para guerrear. Ah, eu sou improvável, eu sou menor, eu sou fraca. Não importa, não importa. Gideão, ele confiou em Deus. Mais um homem da palavra, mais um homem de Deus que confiou em Deus, que não olhou para si mesmo, porque por nós mesmos tem guerras que nós não temos condições de vencer. Então a palavra de Deus hoje nos diz que eles venceram, que ele conseguiu libertar, perseguir, né? Porque ele teve que perseguir os líderes dos midianitas, matar um por um deles, para que aquele povo não se levantasse mais contra o povo de Deus. E assim aconteceu. Deus deu a vitória. E olha o que diz assim, no versículo 28 do capítulo 8, diz, né? Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Então nós vemos que pelas nossas próprias forças, às vezes nós não conseguimos vencer determinadas guerras. E nós precisamos vencer as guerras, porque senão elas continuam a se repetir. Precisamos vencer ciclos de destruição, de morte, de derrota. E Deus usou Gideão, um improvável, alguém que não se achava forte, alguém que era o menor, né? Alguém que duvidava da sua capacidade de liderar, e Deus fez por ele. Ele só precisou obedecer, confiar na direção de Deus e fazer da maneira que Deus estava propondo, né? Então Deus faz de forma sobrenatural mesmo, né? Para ficar claro que aqui foi a mão de Deus, aqui foi o poder de Deus. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos, assim como Gideão, confiar em Deus, confiar que Deus, se Ele nos colocou, se Ele nos levantou para um propósito, para uma missão, nós faremos como Ele está determinando. Ele nos dará a vitória. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas
e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, eu creio que aqui, Senhor, tem poderosos guerreiros, assim como Gideão. Homens e mulheres que não baixam a cabeça para as forças malignas. Homens e mulheres que o Senhor dará a vitória. Que o Senhor já entregou nas mãos uma missão, um propósito. E, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer. Ainda que nós sejamos os menores, os mais fracos. Ainda que os nossos inimigos se multipliquem, como diz Davi, o Senhor nos dará a vitória. Porque se nós confiarmos e ouvirmos as tuas direções, o Senhor nos dirá o que fazer, o Senhor mostrará como vencer. Será o teu poder manifestando na nossa vida, será a força de Deus, a força que vem do alto se manifestando, Pai, e não a nossa força. Que nós possamos, Pai, nas nossas guerras, nas nossas vitórias, glorificar o teu nome. Por quê? Porque o Senhor age com poder. Ainda que os teus filhos não tenham capacidade, ainda que eles achem que são fracos, Pai, o Senhor irá fortalecê-los. O Senhor irá fazer o extraordinário, coisas poderosas através deles. Em nome de Jesus, Pai, fortalece-os para a guerra, fortalece eles, unge a cabeça com óleo, Pai, para que eles possam vencer todo o mal, para que eles possam vencer toda a batalha espiritual que eles estão passando. Em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que somos falhos, fracos, pecadores, mas nós vamos na nossa força e o Senhor vai na frente, vencendo por nós, nos dando a instrução, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por toda a vitória que o Senhor tem dado ao teu povo. Em nome de Jesus Cristo, repreende todo mal, todo laço, toda arma preparada, tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra o teu povo, que venha cair por terra agora, e que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores, porque a vitória está com o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, leia lá a história de Gideão, é linda, né? É linda. Quem é que, quando chamado por Deus, não se sente fraco, menor, medo, né? Uma vez eu falei para Deus, mas eu até tenho medo disso. Mas Deus coloca coragem na gente, né? Deus, ele vai confirmando a palavra, Deus vai nos dando coragem, né? É assim a vida. Tem coisas que nós vamos ter medo, nós não vamos nos achar incapazes, mas Deus é Ele que faz todas as coisas, Ele que vai nos ajudando, né? E nós temos que confiar nele. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã nós vamos orar pelos enfermos, amém? E então até amanhã, medita na palavra de Deus, não esquece de orar, mantenha firme o seu relacionamento com Deus, porque Ele dará a vitória sobre as nossas lutas, sobre as nossas guerras, amém? Amém. Fique em paz.